mudaria o time todo. Sacanagem, sacanagem. Esse vídeo aqui é pra falar, eu sei que você, assim como eu também, né, fica escalando o seu time mental, qual time que você queria que o Fluminense jogasse, que o Odair fez de errado, etc. Esse vídeo aqui é pra fazer exatamente isso, falar qual seria a minha escalação, não pra esse jogo contra o Macaé, talvez, que tem um outro suspenso, alguma coisa assim, mas também para esse jogo contra o Macaé e, claro, a minha escalação do Fluminense, coisas que hoje ninguém tá mudando e que talvez eu mudasse. Vamos embora, vídeo de análise. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Se normalmente você que entrou aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, talvez até de abril pra cá, está acostumado a me ver comentando mais notícias, fazendo alguns vídeos de listas às vezes, etc. Mas não, falo bastante também de análises técnicas aqui também e até um pouquinho de tática, apesar de reconhecer que eu não sou especialista nisso. Porém, obviamente, algumas coisas saltam aos olhos e a gente precisa falar. O Fluminense tomou um vareio do Volta Redonda no último domingo e algumas coisas, depois de discutir com alguns colegas, etc., mudaram na minha mente e eu acho que deveriam mudar na mente de Odair Hellmann também. Por exemplo, a escalação básica de Odair Hellmann, os que a gente tem certeza de titularidade hoje com eles são, né, acredito eu, Muriel, Gilberto, Nino, Egídio na lateral esquerda, Hudson e Hudson. Acho que esses são basicamente os garantidos titulares, além de Fred. Porém, dada a última escalação de Odair Hellmann e pensando no jogo contra o Macaé com o Egídio suspenso, algumas mudanças desses que são fixos, né, de titulares, acho que poderiam ter uma posição revista. Como, por exemplo, já vou começar aqui, com menos de 3 minutos de vídeo e eu já tô, né, mexendo em um ponto crítico, chamado Muriel. Eu, na última segunda, no podcast, o link tá aqui na descrição. Vai lá ouvir o podcast que a gente fala muito além só de Fluminense e Volta Redonda, né? A gente fala do jogo, mas comenta bastante também sobre o time do Fluminense, eu e o Fio. E conversando, a gente falou, pô, não, e tal. Eu até falei, cara, mas o Muriel não tem tanta falha ainda pra ele poder ir pro banco. E aí ele falou, cara, não sei e tal. E ele reviu todos os melhores momentos desde o início do ano até agora, porque ano passado realmente a gente não tem muito o que contestar, mas do início do ano até agora, e ele falou, cara, vai rever que você vai mudar essa opinião sua. E eu revi e, de fato, a quantidade de falhas, ou quase falhas de Muriel é um negócio muito grande nesse ano. É impressionante. Lembrando, o Muriel não joga os 2 primeiros jogos, né? Quem joga o primeiro jogo contra a Cabo Friense é Marcos Felipe e o segundo jogo contra a Portuguesa também é Marcos Felipe. E Muriel volta, né, ao time contra o Bangu. E, cara, a quantidade de falha é porque, óbvio, você vai lembrar agora falando isso, você vai lembrar da falha de domingo, né, contra o Volta Redonda. Provavelmente também vai se lembrar da falha do gol de Bruno Henrique, né, na semifinal da Taça Guanabara contra o Flamengo, né, ele sai errado. Na verdade, naquele jogo ele sai atrasado no primeiro gol e no segundo gol ele dá um bug ali, sei lá, não sei se o jogo deu um problema na hora e travou, que ele sai completamente torto no gol de Gabriel Barbosa, né? E aí, enfim, ele deixa um canto aberto, vai lá ver só os melhores momentos desse jogo, que ele falha nos 2 primeiros gols, no terceiro não teve culpa. Você tá lembrando desses porque esses foram gols, né? Então chama mais atenção. No jogo contra o Volta Redonda acaba tendo uma falha ali também, que eu até descontei um pouquinho e tal, enfim, mas também foi uma falha. Mas ele falha muito em outros lances, no jogo contra o Vasco também. O Fio até citou alguns que eu estou tentando lembrar aqui, em que ele falha e a bola acaba não entrando, um zagueiro salva, o atacante perde o gol, alguma coisa assim. E aí eu fui me lembrar de quê? Do ano passado, porque é brabo a gente fazer referência de datas, né? Porque a gente está em junho, mas jogando jogos, por exemplo, o jogo contra o Macaé da próxima quinta seria 31 de março. Mas no ano passado, mais ou menos umas 3 semanas pra frente, a gente tava contestando demais enfim, reclamando de tudo, de Rodolfo. Lembra disso? E eu até contestava um pouquinho, enfim, tinha ali um ponto em que eu reclamava, outro ponto em que eu acabava defendendo ele também, porque eu sabia que o reserva era Genô. Eu lembro que tinha muito torcedor que não conhecia Genô, já conhecia porque já acompanhava ele no esporte, tinha muito torcedor que não conhecia Genô e que estava pedindo para trocar. E no final das contas, vamos ser sinceros, assim, até você mesmo ficou puto e que foi totalmente a favor da troca de Rodolfo por Agenor,
você, né, você concorda que Rodolfo era melhor do que Agenor, né? Enfim, mas a gente estava pedindo troca. Se você comparar Muriel com Agenor nesse momento, Muriel com Agenor não tem nem comparação, Muriel com Rodolfo, você vai ver que o número de falhas de Muriel é até mais alto. Sim, porque as falhas de Rodolfo normalmente eram quando, ele não fechou aqui esse canto direito no chute de Gabriel Barbosa, naquele jogo do empate ano passado da Taça Rio. Ele não fechou, ele saiu mal ali naquele gol contra o Cruzeiro. Contra o Santa Cruz, o chute foi de dentro da pequena área, mas ele tentou rebater. Era falhas muito assim. Muriel não, Muriel são frangaços, são frangos, ele tem 2 frangos. Né, já pelo Fluminense, né, e outras falhas muito grandes. Porém, tem um fato também, não estou comparando o Muriel com o Rodolfo não, porque tem um fato aí. Rodolfo não fez o de bom que o Muriel fez. O Muriel já mostrou que tem muita qualidade, mas está bem seguro. Então eu faria essa troca. Eu, nesse momento, Gabriel, você faria, mas tiraria a confiança. Cara, pra mim, futebol é momento e bota o Marcos Felipe pra jogar e dá uma desculpa de que tá revezando agora pra esse jogo contra o Macaé e tal. E bota o Marcos Felipe, que até agora, convenhamos. Mas ele jogou muito pouco. Tá, mas no pouco que ele jogou, não entregou nada. Então, e é um goleiro que tá invicto ainda no Fluminense. Então, eu faria essa troca. E também, é claro, pelo argumento máximo. Marcos Felipe deu entrevista aqui pro Rádio Tricolor. Sacanagem. Outra mudança que talvez eu fizesse na verdade, aí não é tirar um desses titulares, é colocar um titular fixo para mim é Matheus Ferraz. Hoje eu não vejo a possibilidade da zaga do Fluminense sem ser Matheus Ferraz e Nino. Porque o Digão é muito ruim? Não, porque eu gosto da zaga com esses dois. O problema de domingo do Volta Redonda foi muito mais uma questão de exposição da zaga do que de propriamente uma dupla de zaga que tivesse problemas. Eu colocaria como Matheus Ferraz como titular fixo e fecharia essa linha de 4 aí atrás mesmo, Gilberto, Nino, Ferraz e Egídio. Para quinta-feira, contra o Macaé, Egídio não pode jogar. E aí você já sabe, né? Entra ele. O reserva, César. Para mim, ou bota o garoto do Sub-20, já que o Ourinho já mostrou que não vai muito longe, o futebol dele no Fluminense, já teve várias chances e nenhuma agradou. Então, ou bota o lateral esquerdo do Sub-20, né, que tá subindo, tá treinando com o profissional, que é o César, ou então, meu amigo, o Igor Julião na lateral esquerda. O Igor Julião, ele é um lateral que joga nas duas laterais, realmente. Ele já atuou muito pela lateral esquerda do Fluminense em 2013, em 2018, e pode ser improvisado por ali. Enfim, eu não acho que seria de todo ruim, ainda mais com o lateral esquerdo que a gente tem, que sempre corta para dentro, né? A gente teve ano passado o Caio Henrique quase sempre cortando para dentro. Então, bota Julião para cortar para dentro, pelo menos ele tá melhor para ele chutar pro gol ali, né? Para quinta-feira eu seria adepto de ou César, ou então se não quer estrear um garoto agora, o que eu acho completamente errado, a hora de estrear garoto é agora contra o Macaé, ou bota Julião. No meio de campo eu gosto muito, vocês sabem que eu gosto muito da escalação com Hudson e Iago. Acho que o time fica um pouco mais solto, etc. Porém, contra o Macaé, talvez ainda não. Mas eu vou te falar que eu senti um pouquinho de falta de ter um outro jogador no meio de campo. O trio de ataque com Marcos Paulo, Evanilson e Fred, para mim, não rendeu. Não rendeu os três. Uma ponta ficou morta, porque Evanilson não é ponta. Então, enfim, eu acho que Evanilson tem que disputar a posição com o Fred mesmo. Tem que ir para o banco. E aí, para entrar nessa outra posição, ou entraria Nenê, e eu acho justo cogitar isso, de entrar Nenê no time no lugar de Evanilson e colocar Nenê jogando um pouquinho mais recuado, mas jogando ali no meio de campo e mais para a ponta com Marcos Paulo e com Fred. E nessa suposição, recuando o Hudson para primeiro volante, Iago, Ganso, Nenê, Marcos Paulo e Fred. Nessa suposição, Ganso se manteria como titular. Não é a minha ideal para este momento. Apesar de achar que hoje deveria-se fazer o teste com Ganso e Nenê de titulares, porque o único momento em que Ganso, todos os momentos em que Ganso rendeu, e a gente precisa fazer esse cara render, é isso que eu gosto de falar aqui. Não é, você defende o Ganso. Não, meu amigo, o investimento é para 5 anos. Já deu merda, vocês não entenderam isso. Então a gente tem que arrumar um jeito de fazer esse cara render. E a forma como ele rendeu foi jogando com o meia à frente dele. Jogando assim com o Daniel, jogando assim contra o Motoclube com o Nenê. Então, numa dessa, de repente, um meio de campo formado por Ganso, Iago, Hudson e Nenê ficaria extremamente lento, concordo. A questão da marcação talvez fosse um problema. Porém, para jogar contra o Macaé, para propor jogo, eu acharia um meio de campo muito bom. Porém,
né? Eu falei porém várias vezes, então vou usar agora. Mas eu não acho que Ganso deva ser titular contra o Macaé depois da péssima partida que ele fez contra o Volta Redonda. Talvez possa gerar ali um protecionismo, alguma coisa. Então, de repente, eu iria com Pacheco, Caio Paulista ou Wellington Silva, um dos três, jogando na posição que o Marcos Paulo estaria jogando nessa escalação minha, e colocaria Marcos Paulo para jogar um pouco mais recuado ao lado de Nenê, jogando num 4-2-2-2, de repente, né? Mas esse não é o perfil de Odair Helma. Então, a minha escalação para esse jogo contra o Macaé seria Marcos Felipe, Gilberto, Nino, Ferraz e, não pode ser Egídio, Igor Julião ou César, né? Um dos dois na lateral esquerda. No meio de campo com Hudson, Iago, Nenê, e aí ficaria numa dúvida entre Marcos Paulo e Ganso no meio. E no ataque, uma dúvida entre Marcos Paulo e, de todos eles, o que eu mais gostei foi de Fernando Pacheco. Então, um ataque com Marcos Paulo ou Fernando Pacheco e Fred. Marcos Paulo fazendo o meio de campo ou fazendo o ataque. Se ele fizer o meio de campo, entra o Pacheco. Se ele fizer o ataque, continua o Ganso. A gente precisa fazer esse cara render, como eu falei, de Ganso. E numa dessas, acho que a escalação não é de toda ruim. É uma escalação para teste. Diz aí a sua opinião. Coloca aqui nos comentários e diga o que você faria para esse jogo contra o Macaé. Saudações tricolores e diga também se você concorda ou discorda das minhas opiniões, tá? Sempre com muito respeito. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!